Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Ai, que legal! Que emoção! Muito obrigada, de verdade. A verdade é que nós estamos muito felizes com... E aí já começamos a choradeira. De verdade, o que queremos é compartilhar. Porque um dia nós também já estivemos aí sentadas, buscando que cada palestrante tocasse o nosso coração. Talvez a técnica a gente já tivesse, apenas não fazíamos o que deveríamos fazer. Mas queríamos que cada palestrante tocasse o nosso coração e nos desse energia, força para caminhar. E estava pensando no tema da convenção. O poder está em você. O poder está em você. Então eu pergunto, se o poder está em você, por que não se qualificou? Né? Se está em você. Então, isso me faz imaginar os seus pensamentos. O que você se diz todos os dias? Enfim, quais eram os meus pensamentos? Qual é o seu discurso? O seu discurso é um discurso empoderador ou é um discurso de queixa? Não sei. O que você diz a si mesmo? O que você fala com você mesmo todos os dias quando está só? O que você se diz com relação ao negócio? E eu aprendi que onde você coloca a sua atenção é onde você está, é o que você é. Se a sua atenção estiver no seu passado, você está no passado. Se a sua atenção estiver na queixa, você é só queixa. Se a sua atenção estiver na pobreza, senhores, vocês são a pobreza. Onde está a sua atenção? Onde você coloca a sua atenção? Se a sua atenção estiver no modo qualificação, o que você acha que acontece? Você está no modo qualificação e eu quero comentar isso, porque quando nós duas começamos a qualificação para diamante, a nossa atenção estava no modo qualificação. E falávamos com a Mari e tínhamos que ampliar a rede. Ainda não estávamos perto de qualificar, faltava muito. Sim, as linhas, havia 3 linhas que estavam bem, mas as outras estavam, estávamos no modo qualificação. E quando estávamos neste modo, o pensamento era, tem que dar certo, tem que dar certo. Sabe por quê? Porque tínhamos prometido à equipe que chegaríamos a diamante. Imaginem esta cena. Todo mundo estava esperando o diamante, ok? O dia 31 de agosto de 2016, tínhamos que ser diamantes. Nesse dia, seríamos reconhecidas. Então, imaginem todos os preparativos para este dia. As pessoas comentavam entre si, é que a gente vai fechar a loja e a gente vai levar, tira-gostos e vamos levar isso e aquilo. Como você chega nesse dia na loja e diz... Oi, tudo bem, meus amigos? Eu não consegui me qualificar. Olha, é que aconteceu isso e aquilo, Ana teve câncer. Você entende, não é mesmo? Não tenho que explicar muito. Não podia fazer isso. Não podia fazer isso. Não dava. Então, passava um mês, passava outro mês, e a gente fazia o trabalho e a Mari dizia, sabe... Nessa linha, coloquem 20 pessoas e põe isso aqui, isso ali, trabalhe aqui. E a gente, quando fala com a Mari, nunca se queixa, nunca diz, Mari, é que ninguém quer, ninguém consegue. É que isso é problema nosso, modo qualificação, hein? Modo qualificação é o que a patrocinadora disser. E a gente chegava e dizia, Mari, está aqui, pronto, agora trabalhe aqui, faça assim. Senhores, como vão dizer para a equipe que não deu certo, que no próximo ano, no modo qualificação, é onde os seus pensamentos estão. Nós nos qualificamos. E eu tinha um emprego. E sabe qual era o meu modo qualificação? Eu ficava no trabalho vendo os meus pacientes. Às 7h30 começavam a chegar meus pacientes, ok? Eu tenho que acordar muito cedo. Eu não gosto disso. Eu não gosto. Eu adoro dormir. Isso de acordar às 5 da manhã não é para mim. Então, deixa eu dizer uma coisa. Se aqui... levanta a mão quem gosta de acordar às 5 da manhã. Eu não. Não, ok? Conheço gente que às 4 da manhã tem que levantar para chegar ao trabalho. E tem gente que diz que nessa hora nem a feira foi armada. E você já está na rua. O galo ainda nem cantou e você já está na rua. Por pouco não faz o papel do galo, né? Mas, enfim, eu disse, vejamos, modo qualificação. Então, o que eu fazia? Às 7h30 chegava o paciente. São 40 minutos para cada paciente que chega, mas tem uns pacientes que não aparecem.
E o que você faz? O que fazia a maioria das minhas colegas? Saía, tomava um café, batia papo, fofocava um pouco sobre qualquer coisa. E sabe o que eu fazia? Eu ficava lendo. Sim, porque às 8 da manhã não dá para falar com ninguém. Mas se às 10, às 11 da manhã não aparecesse o paciente, sabe o que eu fazia? Pegava o telefone e fazia várias ligações. 40 minutos para fazer várias ligações. E quero dizer que houve muitos momentos em que eu me frustrei, como eu sei que você está se frustrando. Não tinha uma lista, porque a lista acaba. E lembre-se que nós duas somos estrangeiras. Não tínhamos o tio, a tia, o primo, o amigo, a amiga da escola, do segundo grau. Não tinha nada disso. E claro que muitas vezes me senti frustrada. E lembro que um dia eu disse para uma pessoa da minha equipe, eu disse, sabe de uma coisa? Estou frustrada, não tenho lista hoje, mas que vou encontrar uma eu vou. Isso foi mágico. Isso foi mágico porque encontrei a lista. Contatos a frio. E o que eu fazia? Eu simplesmente, porque eu não podia sair para apresentar o plano nesse momento, mas eu falava. E eu nunca vou esquecer dessa experiência de ir falar com um psiquiatra. Porque, imagine, eu já era esmeralda, mas também sentia medo. Claro que sentia medo, não acho que somos de pedra. Mas sabe de uma coisa? Quando eu vi que ele era um psiquiatra e tudo mais, pensei, sabe de uma? Tô com medo. E se eu falar e ele me analisar? Ou seja, só bobagem para resumir. Então eu pensei, o que eu vou falar? E deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa fazer isso. Precisa se frustrar para encontrar a coragem, encontrar a garra para se qualificar. Senão, não acontece nada. Então o que eu vou falar com ele? E eu disse, aí eu me apresentei e tudo mais, e resumindo o caso, eu convidei ele e disse, olha, isso aqui é ótimo, blá, 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 a Ana vai lhe apresentar o plano. Bom, eu não disse que ela ia apresentar o plano, mas disse, Ana, fale com fulano de tal, apresente o plano e cadastre ele. E ela fez isso, isso é modo qualificação. E por que eu estou contando isso? Porque, com certeza, eu tenho certeza que você não se qualificou porque tem muitos medos. E quando a gente sente muito medo, a gente só faz as coisas que a gente não sente medo. Então você ouve, olha, você precisa contatar as pessoas. Aí você começa a contatar pessoas do seu nível para baixo, porque aí você se sente confortável. Porque era o que eu fazia. Aí quando você tem que entrar em contato com gente do seu nível para cima, prefere. E sabe de uma coisa? Isso foi um desafio para mim. Pensei, quer saber, eu vou fazer. E sabe por que eu fiz? Porque você se empodera assim. Como você vai se empoderar com gente igual a você? Não dá. Você não pode se empoderar com gente igual a você. Não consegue achar a garra, ou seja, tem que ser alguém que dê medo em você. Resumindo, quando sentir medo de alguém, aí está o trabalho. Então, onde você coloca a sua atenção? Senhores? É aí onde você realmente está. Então, pergunte-se hoje, onde está a sua atenção? Nas queixas? Quantas vezes você se queixou? É o melhor? Você não tem resultados, ok? Então, o que eu fiz? Bem, a educação é básica, foi o que me disseram, ok? E nós começamos e, obviamente, continuamos indo aos eventos, mas a parceria é fabulosa. Então, se hoje você não tem um mentor, é porque ouve somente a si próprio. Não insista em querer se qualificar sem um mentor. Você precisa de um mentor. Precisa de alguém para te orientar e dizer, é por aqui, é por ali. Sem negociar, porque se você começar a negociar, as coisas não acontecerão. Porque a gente sempre vai querer negociar. É isso sim, aquilo não, é que você não me entende isso e aquilo mais. A gente não tem que entender, me perdoe, não temos que entender você. O que você precisa fazer é trabalhar. Então, no modo qualificação, veja o que aconteceu. Era Natal. E lá em casa a gente tem uma árvore gigante. E isso leva tempo. Pelo menos na nossa casa, decorar para o Natal demora uma semana. E mais uma semana para tirar tudo, mas na hora de tirar, ninguém quer tirar, né? Então dissemos, modo qualificação, vamos chegar a diamante, vamos chegar a diamante. Quer saber? Este ano não vamos ter árvores de Natal. Não tivemos, claro, a gente decorou um pouquinho, presépio, umas coisas mais básicas, mas não teve árvore. Mas quer saber? Nós prometemos que seríamos diamante e que no ano seguinte haveria árvore de Natal, haveria viagem, haveria abundância lá em casa. E deixa-te dizer,
que não teve problema nenhum com a árvore de Natal. Não fizemos, mas nós prometemos e cumprimos, nos qualificamos. E sabe o que foi mais legal? Poder participar dessa viagem, né? Com a minha família, com o meu marido, com a minha mãe. Eles nunca tinham ido numa viagem de liderança, para ser sincera. Todo mundo perguntava, por que você não leva sua mãe, o seu marido, em tom de crítica, sabe? Do tipo, você já é esmeralda, leve eles, uma coisa chata, entende? E olha, eu aprendi uma coisa com o Oscar e a Mari. Ainda não é hora de compensar, é hora de semear. Porque vai ter um momento em que você vai colher. E agora já começaram os momentos de colher. E eles aguardaram pelas viagens, eles souberam esperar. Eles souberam esperar, meu marido soube esperar, porque, é claro, nós duas íamos a todas as viagens. Aí a gente voltava e contava, olha, foi divertido e tudo mais, mas eles só escutavam, ok? E claro, os maridos dizem, eu também quero ir, né? Mas eles souberam esperar, minha mãe e meu marido, porque a gente mora com eles. E deixa eu dizer uma coisa, eles já foram para Orlando, já foram para as Bahamas. Este ano também estivemos em Las Vegas e valeu a pena, valeu a pena. Então o esforço que você fizer hoje aqui não importa. Deixa de celebrar algumas coisas, deixe de comprar algumas coisas, invista tudo no seu negócio, tudo, porque um dia você vai estar celebrando. E eu aprendi aqui, de verdade, existe abundância quando você se associa e às vezes você não quer se associar com as pessoas e você, como dizem, às vezes é mão fechada na hora de comprar o ingresso da convenção e para muitas outras coisas. Porque a gente era assim, ok? Mas a gente nunca brincou com a educação, sempre adquirindo os materiais, livro, áudios, a gente sempre estava presente. Mas a parceria é básica, porque é na parceria que você aprende de verdade a pensar grande. É com a parceria que mudamos essa maneira de pensar. E eu vou contar a minha experiência. Como você vai pensar e aplicar esses pensamentos e a sua atenção na abundância se você não vive em abundância? Toda vez que eu vou à casa de Mari Velasco, desde que eu estava nos primeiros pins, essa é uma casa de abundância. Eu adoro. Você chega e te servem o que você quiser, né? E a Mari diz, pega isso e aquilo e mais isso. E com certeza na sua casa, como na minha, é tudo sempre de pouquinho, ok? Um pouquinho, não muito. Porque senão acaba. É ou não é? E lá você chega e é muito legal. E você pensa, nossa, que legal ter uma geladeira cheia como a da Mari. Agora já temos isso, senhores, mas antes não tínhamos. Antes a gente comprava só o básico. Agora você abre a geladeira e tem o que quiser. Peixe, carne, frango, camarão, o que quiser. E quer saber de uma coisa? Em geral, no Natal, para a ceia, a pessoa pensa, o que preparamos? O ano inteiro não comi camarão, então vamos fazer camarão. Mas quando há abundância, não acontece isso. Todos os dias você pode comer camarão. Todos os dias pode comer carne, todos os dias pode comer salmão. Você não gostaria de ter uma geladeira assim? Então tem que se associar, você sozinho na sua casa, sem querer vir a esses eventos, sem querer comprar o ingresso da próxima convenção. Como vai querer aprender sobre abundância? E quero contar uma coisa muito interessante. Faz uma semana que foi no meu trabalho uma médica que está fazendo uma super pesquisa e eu fiquei impressionada. Mas depois pensando, eu vi que eu já sabia isso. Veja só, acontece que os pacientes com algum problema vascular, com alguma embolia ou com alguma lesão cerebral, perdem a capacidade de conseguir movimentar um braço, dependendo de onde seja a lesão. Então, esses pacientes que não conseguem movimentar, imaginem um paciente com a mão sem conseguir movimentá-la. Ele manda a ordem, mão, por favor, se mexa, e ela não se mexe. E, neste caso, mandam ele para terapia física, ocupacional, onde fazem massagem, fazem se movimentar e tudo mais. E depois de 3 meses voltam a avaliar e ver se o paciente realmente evoluiu. Se não evoluiu, dizem, senhor, nunca mais vai voltar a mexer esse braço. E pronto, você fica assim. E aí, nessa pesquisa, fizeram o seguinte, puseram uns eletrodos na cabeça e dão a ordem ao paciente, mexa o seu braço. O paciente, obviamente, não consegue mexer nem o braço nem a mão.
Mas descobriram que começam a acender umas luzes aqui na cabeça. Eu falo luz, mas não são luzes. Começa assim como se fosse... como se o eletrodo detectasse que está acontecendo algo lá, quando é dada essa ordem. Então descobriram que mesmo que essa pessoa não consiga mexer o braço, continua funcionando tudo na cabeça. Ok? Então disseram ao paciente, vamos fazer isso. Agora você vai pensar que está mexendo o seu braço, a sua mão. Sabe? E nós vamos acompanhar isso com uma pessoa te ajudando. Agora vamos combinar duas coisas, porque antes o paciente chegava, e normalmente esse tipo de paciente chega deprimido, com raiva. Então, o paciente dizia, aqui está o meu braço, façam o que quiserem, ok? Chegava e não acontecia nada. Mas quando detectaram isso, propuseram aos pacientes que eles pensassem, imaginassem, visualizassem que estavam movendo o braço como antes. Então isso, acompanhado da terapia física, mudou o prognóstico. Hoje em dia, para esses pacientes, não se diz mais que eles nunca mais voltarão a mexer essa mão ou esse braço. Hoje em dia, dizem, olha, se você quiser, conseguirá. Então, quando eu vi isso, eu pensei, meu Deus, imagine aí, agora, no dia de hoje, que todos os dias você está pensando nas suas necessidades, pensando nos seus problemas, nas suas dificuldades. Quais áreas do seu cérebro estão sendo reforçadas dia a dia? A área da abundância? A área de querer melhorar? Com certeza não. E se ainda por cima você for teimoso e não escutar os áudios, se for teimoso e não vier aos eventos, se for teimoso e não for às OS, que áreas você está reforçando? A área da necessidade, senhores. Então eu pensei, foi isso que aconteceu conosco. Todos os dias nos abraçamos à educação. Todos os dias fazendo as coisas acontecerem. Todos os dias, de verdade, trabalhando, agindo para que as coisas acontecessem. Por que eu estou contando isso? Porque você precisa fazer essas mudanças mentais. Se vocês não fizerem essas mudanças mentais, meus senhores, as coisas não acontecem. Eu li uma frase que diz que todos nós, entende, podemos ser mar. Todos nós podemos ser um mar. Mas a gente fica como uma lagoa, e adorei essa frase. O que significa uma lagoa? É o que você está vivendo hoje. Você gosta de como está vivendo hoje? Você adora como está vivendo hoje? Se adora, parabéns. Com certeza você já é um mar. Mas se não, por que continua sendo uma lagoa? Já se perguntou por que é uma lagoa e não é um mar? Deixa eu dizer uma coisa. A pessoa que está sentada aí, você ainda não a conhece. Como eu não me conhecia. Quero contar que a Mari uma vez me disse, Pilar, você não olhava nos olhos. E eu nem me imaginava assim. Mas, com certeza, eu era assim. Assim como você agora não vê muitas coisas que o seu patrocinador vê. Mas eu quero dizer que você que está sentado aí, bem aí, você ainda não o conhece. Você não sabe do que é capaz. De verdade, você não sabe do que é capaz. Não sabe. Sabe quando vai descobrir quem você é? Quando você se desafiar. Você precisa se desafiar. Precisa de verdade se desafiar. Precisa se frustrar. Que seja bem-vinda a frustração, porque na frustração a gente cresce. A gente não consegue crescer na zona de conforto. Você precisa se frustrar, porque quando se frustra, você fica com raiva. Quando você se frustra, você dá um basta. Ao se frustrar de verdade, você diz, vou chegar a diamante. Vou chegar a diamante. E não vale colocar a culpa em ninguém. Não vale colocar a culpa no seu trabalho e dizer, é que eu tenho um emprego e por isso eu não tenho tempo. Durante a semana, eu estava fazendo umas ligações para uns empresários nossos e tinha uma pessoa que dizia, é que eu não posso. E onde você mora? É que não dá. Eu vou te ver. Mas eu não posso. É que eu não posso, ou seja... Entende? Ela não podia. E aí eu fiquei pensando, como é isso? Não sei se vocês já viram uma imagem de uns homens empurrando uma carroça que tem umas rodas quadradas e você aparece com a roda redonda.
Senhores, eu não sei se tem alguém aqui que está empurrando uma carroça que tem rodas quadradas. Nós temos aquela roda, aquela que é redondinha. E você não quer nos ouvir. E você fica dizendo, olha, quer saber? Eu estou ocupado, eu estou muito ocupado, olha, eu tenho problemas, é que a minha família... Ah, você não me entende, porque é isso que dizem para mim. Você precisa se frustrar. Se até hoje ainda não se frustrou, então você não está fazendo negócio. Infelizmente. E por quê? Porque eu já disse, é na frustração que a gente começa a crescer. A gente começa a fazer com que as coisas aconteçam. E nós fizemos com que as coisas acontecessem. E por quê? Porque decidimos ser um mar e não uma lagoa. E por quem? Por quem? Porque você decide ser mar por alguém. Primeiro decidimos ser um mar por nós mesmas. Por nós. Porque não era justo que a gente estivesse onde estava. Porque a mudança de nós duas implicava de verdade a mudança de toda uma família. A mudança, essa de romper com as correntes de pobreza, eu escutei de alguém no palco. Isso ficou em mim. Eu adorei a ideia de quebrar a corrente de pobreza. Eu não sei como é a corrente da sua família, mas a minha era de pobreza. E eu disse, estou farta de ser pobre. Me cansei de ser pobre. Cansei de não ter uma geladeira cheia como eu gosto. Porque eu já tinha visto uma cheia. E eu cansei de dormir na mesma cama. Cansei de morar nessa casa que eu nem gostava e sequer era minha. Olha, eu me cansei. E decidimos que tínhamos que conseguir por nós em primeiro lugar. E depois por quem? Por nossa família. E a Ana me disse uma coisa, nossa mãe e o nosso pai fizeram o necessário para que a gente saísse de lá, ok. Isso foi o empurrão. Como nós estamos te dando um empurrão, mas o restante depende de você. Cada seminário, cada evento de verdade que a Mari promove, eu serei sempre muito grata a Oscar e a Mari. Eles estão sempre pensando em nós, sempre. Um aplauso para a Mari e o Oscar. Estão sempre pensando em nós, sempre querem trazer o melhor palestrante para nós. E o que você faz? É esse empurrãozinho, um empurrão. Aproveite. Se você sair daqui muito tranquilo, muito tranquila, ai, que legal essa convenção, muito legal, e você vai e descansa. Senhores, vocês nunca vão romper essa corrente de pobreza. E também pelos nossos patrocinadores. Vocês também têm que fazer pelos seus patrocinadores. Seu patrocinador acredita em você e quer que você viva diferente. Por isso, nós também decidimos ser um mar. E também pelos empresários das nossas linhas descendentes. Porque eles estão vendo você. E você diz a eles que isso vale a pena, que vale muito a pena ser diamante. Mas você está há muitos anos como Rubi fundador. Esse é o meu caso, era o nosso caso. Triplo Rubi e vai. Aí a gente já tinha uma organização gigante, com muitos pontos, mas a gente não chegava a diamante, não chegava a diamante. Enfim, foi por isso que decidimos fazer isso. Então eu vou te dizer uma coisa. Toda vez que você estiver em um evento, pegue algo desse evento e coloque em prática. Outra coisa que eu também gostei, e não sei se você gosta, isso de que... Quem adora os domingos? Quando é um bom domingo? Levantem a mão. Estou falando de um bom domingo, desses que você sai para passear, que faz coisas que você gosta. Muitas pessoas, senhores. E deixa eu dizer uma coisa, e não é para assustar, mas sim para preocupar. Os pacientes que chegam para mim, adultos, para eu reabilitar, são engenheiros, arquitetos, contadores que chegam para mim com algum problema, com algum derrame cerebral. Todos, por estresse. E sabe o que é mais triste? É que você pergunta para esse paciente e diz para ele, eu tinha um paciente, eu disse para ele, era um contador da Poli, professor da Poli, muito bem sucedido esse homem, esse senhor, perdão. Eu disse para ele, segure o seu nariz. E ele me olhou assim, então a orelha. E ele me olhando e eu, segure em alguma parte. E ele não fazia nada, porque não me compreendia. Não me entende. Hoje você está lúcido, tem compreensão, tem expressão. Comece a contatar as pessoas. Por que ficar esperando que te aconteça uma coisa desse tipo? E por que eu estou dizendo tudo isso?
Porque vale a pena ser diamante, senhores. Porque vale a pena ser diamante. E eu estava contando tudo isso porque o trajeto não foi fácil. Mas também não vou dizer que foi difícil. Não foi. Não foi. Um dia, saindo de um evento, e tem a ver com o que você põe no seu pensamento e no seu coração. Eu disse para Ana, tinha acontecido alguma coisa e alguém comentou que era complicado, difícil chegar a diamante. E no meu coração apareceu alguma coisa que me dizia que isso não era assim, que isso era muito fácil. Então eu fui falar com a Ana e isso era um teste, sabe? Eu disse, Ana, só me diz uma coisa, para mim, chegar a diamante era fácil, eu tinha isso no meu coração. Então eu perguntei, Ana, me diz uma coisa, para você chegar a diamante, é fácil ou é difícil? Se ela dissesse que era difícil, pronto, aí já teria acabado tudo, não ia dar, a gente não ia se qualificar. E a Ana disse, é fácil. Ai, eu pensei, que legal, que legal. E aí começou a nossa aventura. Aí eu vou te dizer uma coisa, pode ser fácil ou difícil, o PIN que você quer. Tudo depende de como você o vê. Tudo depende do que você quer. Tudo depende do que você semeia no seu coração. Tudo depende de onde você foca a sua atenção. Então, hoje, onde está a sua atenção? Está nas queixas? Meus senhores, então vocês são uma queixa solta andando por aqui, imaginem. Senhores, se estiverem no passado, então são o passado correndo solto por aqui, lembrando de todos os problemas. Imagine se eu tivesse sido passado. Eu já contei parte da minha história. Aqui estaria caminhando a minha história, ou seja, a de não ter dinheiro, de pais com problemas, de dinheiro, de morar numa casa horrível, ou seja, estaria andando por aqui. O que você quer? Onde está a sua atenção? Pense, onde está a sua atenção? E se hoje ela estiver por esses lugares, tire-a daí. Tire-a daí. E uma forma de realmente tirá-la daí é se apegar de verdade ao sistema de capacitação. E é assim que vai tirá-la daí. Um áudio, outro áudio, outro áudio, outro áudio. Porque sabe de uma coisa? Muita gente vai querer roubar os seus sonhos. Como aconteceu conosco, teve muita gente. E uma vez nós estivemos a ponto de abandonar. A ponto. Fomos falar com a Mari Velasco às 9 da noite. Fomos embora umas 2 da manhã, renovadas. Novamente correndo aqui, com energia, com garra, porque a parceria é algo básico. Porque ela te ensina a sonhar. Porque você começa a ver as coisas que hoje você não vê. E eu quero retomar aquela parte em que perguntei sobre quem gostaria de ter domingos, todos os domingos legais. Muitos disseram que sim. Sabe, eu gostei muito de uma frase que eu vi por aí que diz: eu adoraria que de segunda a sexta fosse como um domingo. Você gostaria disso? Que de segunda a sexta fosse como um domingo? Eu adoro isso, isso me fascina. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Para mim, eu ainda sou empregada. Eu ainda sei bem o que é isso de ter um emprego, de acordar cedo, de ter que bater ponto, mas já estou num processo de dar adeus ao meu trabalho. Eu adoro o que eu faço, tá? Mas adoro ainda mais conhecer o mundo. Eu adoro muito mais viver como diamante. Eu prefiro fazer isso. Eu prefiro compartilhar com as pessoas. E eu estou a ponto de dar adeus a esse emprego, tá? Então, imagine só. Eu não sei o que você está fazendo hoje, mas imagine um dia ter a oportunidade de dar adeus a isso que você não quer mais e começar a viver de outra maneira. Imagine se hoje fosse esse dia. Como você estaria? Então, imagine aí. Então, para mim, o dia que eu deixar o meu emprego, de segunda a sexta, vai ser como um domingo, senhores. De segunda a sexta, vai ser como um domingo. Por isso construímos este negócio. Porque realmente queríamos que de segunda a sexta fosse como domingo. Por isso fizemos isso. Por isso tivemos que enfrentar os nossos medos. Por isso tivemos que desafiá-los. Por isso tivemos que aguentar muitos nãos, muitos. E conseguimos acomodar os nãos na cabeça e no corpo. Do meu modo, tá?
E toda vez que você escutar um áudio, toda vez que estiver em um evento, toda vez que estiver em uma viagem, sabe o que vai acontecer? Os não somem. Então eu vou sair daqui recarregada para ouvir outros nãos. E volto a me conectar novamente na próxima convenção e tiro esses novos nãos. Mas sabe o que acontece com você? Você está cheio de nãos, está cheio de medos, tá? Quer desistir e não vem a este evento para se livrar deles. E aí você diz, isso não funciona, isso não dá certo. Mas é claro, como vai funcionar, como vai dar certo, se você não vem a estes eventos? Com certeza você pode estar pensando, tá, tudo muito legal, mas eu não tenho dinheiro para participar desses eventos. Isso não é uma questão de dinheiro. Não é uma questão de dinheiro. Eu já vi muita gente sem dinheiro que, quando quer fazer alguma coisa, consegue. Não é mesmo? Vou te dizer uma coisa, e quero concluir com isso. Você não vai saber quem está aí, nesta cadeira sentada, tá? Até você se levantar e fazer o que tem que fazer. Mesmo com medo, comece a fazer com que as coisas aconteçam. E coloque a sua atenção nas coisas que você quer, nesses resultados. Honestamente, quero dizer uma coisa. Você tem um campeão dentro de você. Quando eu escutava isso, eu sentia assim, não sei, papo motivacional, sabe? De verdade, senhores, tem um campeão dentro de você. E eu comprovei isso, como vocês podem imaginar. Eu me olho e me pergunto, de onde eu venho? Quais são as informações que eu tenho? E hoje em dia, os resultados que eu tenho. Deve haver alguém muito forte dentro de você para que você encontre e resgate, senhores. Então, um aplauso para vocês, para que este campeão que está dentro de vocês um dia apareça. Que ele apareça quando você decidir que ele deve aparecer. É uma decisão, é um trabalho que você tem que fazer, tá? Não saia daqui, não desista. Eu tenho muita gente dentro da minha organização, mas também tem muita gente que saiu e que tinha um potencial que você olha e pensa, como pode ser? Mas elas acham que não há nada além. Acham que a vida tem que ser assim. Não saia, não desista. Continue trabalhando, trabalhando e continue construindo isso. Aguente os nãos, aguente o que tiver que aguentar. Vale a pena aguentar, vale a pena se qualificar, vale a pena fazer esse negócio, senão o que sobra? Sabe o que aguardava por mim no meu trabalho? Depois de ver um paciente e ver outro paciente e de estar cansada e de estar estressada, porque trabalhar com gente é difícil. Você trabalha com uma criança e com a criança não tem problema, mas você tem que trabalhar com o pai e a mãe que têm uma história. Sabe qual era a minha maneira de relaxar? Procurava uma amiga próxima, que tinha o mesmo problema que eu, e fazia o quê? Fofocar, criticar, condenar. Aí você já sai relaxada, já fofocou, já condenou, já criticou, né? E é assim que você quer fazer o seu negócio. Então eu pensei, quer saber de uma coisa? Isso não me leva aos resultados. Enfim, cumprimento as minhas amigas e tudo, mas eu mudei de hábito. E toda vez que eu preciso relaxar, um áudio, um livro, uma ligação, é ficar em contato com isso que eu quero. É sonhar, ok? Encontro elas no refeitório, oi, tudo bem? E elas, você não vem mais comer com a gente? Eu respondo, eu estou muito ocupada. E elas veem que eu estou ocupada. E eu digo, da próxima vez, porque eu não quero continuar no mundo da crítica, da condenação, do julgamento. Eu me enchi, me cansei, porque isso é pobreza. Isso se chama pobreza. Senhores, se vocês estiverem criticando, condenando, julgando as pessoas da sua equipe, das suas linhas descendentes, seus patrocinadores, todo mundo ao seu redor, senhores, é por isso que estão com esse PIN. É por isso que ainda não cresceram. Então eu aprendi que é preciso domar esse animal que temos dentro. Esse que quer criticar, esse que quer condenar. Tá? Então, quando você o amarrar bem bonitinho, vai focar, não terá mais. Ou seja, quem eu vou criticar? Não tem mais ninguém. Então, em vez de condenar, vou ler, né? Então, meus senhores, quero que fiquem com isso, ok? E passarei para a Ana. Vale a pena fazer este negócio. Vale a pena crescer. Vale a pena trabalhar os seus medos. Vale a pena ser um mar. Por favor, não se comporte, nem continue sendo uma lagoa.
Rompa a corrente de pobreza da sua família. Por favor, trabalhe para que de segunda a sexta seja como domingo. Obrigada. Uau, essa é a Pili e ela é a caçula. Minha caçula, muito legal. Vejam, eu contei para vocês ontem, durante a minha história, que quando eu estudei e terminei a faculdade, obviamente, eu nunca procurei um emprego. E no México me ofereceram a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, como terapeuta. Mas de tudo isso, eu fugi e as minhas colegas mexicanas me diziam: mas você é muito boba, aproveita. E a última coisa que eu queria era um emprego garantido no México, porque o meu plano, de fato, era voltar para o Peru. E eu tinha me dedicado a aprender muitas coisas e levar todos esses conhecimentos sobre reabilitação e terapia da fala para o hospital onde eu iria trabalhar lá no Peru, né? Mas eu mudei. Quando eu terminei a faculdade e comecei a trabalhar, eu comecei, por conta da minha situação financeira ruim, as minhas colegas saíam de férias, porque a maioria era gente de boa situação econômica. E eu chegava na escola de manhã, depois de descer de um ônibus e um metrô, e andava, e 99% chegavam com a mãe de carro. Era uma fila de carro para as crianças descerem na escola, tá? E eu chegava andando. Muitas delas eram estrangeiras e saíam de férias. Nas férias longas de julho, e muitas delas que já tinham terminado a faculdade deixavam os pacientes comigo. E a partir daí eu comecei a ter pacientes particulares e fazer terapia, como eu contei. Então, quando eu terminei, eu pensei: aqui o que funciona não é o emprego. Você precisa ter um consultório. Mas eu sabia que alugar um consultório é muito caro e comecei a atender. Mas foi graças a isso que eu conheci a Cidade do México. Fui subindo em ônibus, lotação, van, tudo. Enfim, foi assim que eu conheci e comecei a ganhar um bom dinheiro. E aí começou a chegar minha família, começou todo esse processo. Os anos se passaram, a Pili terminou a faculdade, viramos sócias. E chegou um dia que a gente disse: é muito legal ter um monte de pacientes, eles chegam sozinhos. A gente não coloca nenhum anúncio, chegam recomendados pelos que também foram recomendados. Mas agora a gente não tem tempo. Ou seja, a gente ganhava o nosso dinheiro, mas não tinha tempo. A gente ia pro Peru 15, 20, 30 dias no máximo e só dormia. E que surpresa, porque se o emprego não funcionava, a gente achava que ser autônomo sim. Mas como isso não funcionava também, a gente ficou pensando: e agora o que a gente faz? Começamos a procurar e procurar, até que alguém falou conosco. Foi justamente a mãe de uma menina que a gente atendia. Ela falou, explicou o plano e a gente não entendeu nada. A gente era muito boa no nosso trabalho. Fazíamos terapia com todo mundo que precisasse, onde quer que fosse. A gente ia aonde quer que fosse. E todos os pacientes que, de repente, outro terapeuta não queria atender porque eram casos mais complicados, mandavam pra gente, que a gente atendia. Então, quando explicaram a oportunidade Amway, eu achei muito interessante. E eu pensei: nossa, que legal! Eu ganho comprando produtos. Eu ia no supermercado fazer compras e nunca me devolveram nada por isso. Quando a gente entrou nesse negócio, a gente sabia muito sobre o nosso trabalho, mas não sabia nada sobre esse setor. Marketing em rede, mas o que é isso? Nunca tinha ouvido falar da Amway, ou seja, não sabíamos nada do assunto. E o que fizemos? Começamos do mesmo jeito que fizemos na faculdade. Começamos com humildade essa parte. Diziam: olha, é bom ler esse livro. Não permita que ninguém roube o seu sonho. E eu pensei: uau, mas isso não acontece. Eu não sabia. Porque eu tinha vindo estudar e não tinha esquecido do que a minha mãe me disse: Ana, não se esquece porque você está indo para o México. E eu digo para você: não esqueça porque você está sentado aqui. Porque entrou
nesse negócio. Então, o que fizemos? Nós começamos, deram áudios pra gente, eu ouvia, e inclusive acho que ouvir os áudios envolve um processo de aprender a ouvi-los. Você escuta e pensa, ai, que legal, que engraçado, mas não absorve nada. E é um atrás do outro. E disseram pra gente, olha, aqui tem liberdade financeira. E o que é isso? Nunca tinha ouvido na vida o termo liberdade financeira. Não estava no meu dicionário. Nem era algo que eu estava buscando. Mas eu sim queria ter tempo. Queria ter dinheiro para ajudar a família, mas não essas palavras tão bonitas. Começamos a estudar, a escutar. De verdade, lá em casa, era áudio e mais áudio. Eu acordava muito cedo para tomar banho e lembro de ouvir o Luiz Costa falando e falando e falando. Mas alguma coisa fazia eu absorver o que ele dizia. Eu não entendia muito, mas continuava escutando. E havia outros áudios e mais áudios. E a gente lá, escutando, escutando e escutando. E um dia me disseram, me escreveram na Open, na orientação empresarial, eu assinei em cima do capô de um carro. E 2 dias depois me ligaram dizendo, Ana, vamos à loja para você comprar. Porque tem que consumir. Fomos muito humildes, compramos, mas não sei o que comprar. Não se preocupa, você precisa de um LOC, precisa disso, daquilo, aquele outro, e esse, aquele. E eu disse sim, passei o cartão, levei os produtos e começamos a usá-los. De verdade, disciplinadamente, sem chiar. Porque quando você vai ao supermercado, quando vai fazer as compras, porque era eu quem fazia isso, porque eu já tinha dinheiro para fazer as compras. A gente já morava num apartamentinho feio, mas um apartamentinho, tá? Então era eu quem comprava e lembro que toda semana eu ia comprar, digamos, o básico para comer. Mas sempre tinha que comprar sabão, shampoo, pasta de dente, toda semana. E eu não lembro de nunca, de todas as vezes que eu ia ao supermercado, nunca disse, ai, muito caro, eu vou deixar esse sabão, essa pasta. Nunca. Ou você já fez isso? E entramos no negócio e disseram, faça 300 pontos. E eu lembro de um mês que a gente comprou e deu 320. E Pili e eu dissemos, tira, senão que vamos comprar mês que vem. E eu pensei, que estranho, né? Estranho, né? E um dia, a gente continuou consumindo. E a gente percebeu que consumia no modo automático. Disseram 300 pontos. Ah, vamos fazer os 300. Mas de repente a gente disse, e por que 300? E eu pergunto, quem disse que você só pode fazer 100 pontos? Quem disse que você deve fazer 50 pontos? Quem disse para você entrar nesse negócio? Se motivar e no fim do mês, 0. Quem disse isso para você? Quanto a gente escuta, 0 ponto, como é possível? Então, foi aí que todos esses áudios, de verdade, a Open, eu lembro que na terceira Open eu sentei atrás e dormi. Eu dormi. E sabe o que eu pensei? Dá na mesma. E uma pessoa muito sábia me disse, quem disse que você tem que vir aqui para dormir assim? Eu pensei, mas ela tá certa, eu não venho aqui só para pagar o ingresso e fazer a minha parte para manter o salão, não se trata disso. Não é só para marcar presença. Todos esses eventos, sabe? Bem, na Open me perguntaram, por que você não começa a vir com mais alguém? Ah, que interessante! Era só Pili e eu, a gente não tinha mais ninguém. É mole? Mas aí a gente começou e olha, todo esse efeito do sistema, e se você for perceber, todos os palestrantes aqui dizem o mesmo, livros, áudios e áudios, porque o seu arquivo mental, se você for um médico, o seu arquivo mental estará cheio de medicina. Se eu disser, doutor, eu tô com uma dor aqui, o seu arquivo mental vai dizer, toma essa tal coisa, não é? E se você for um engenheiro de sistemas e eu disser, o meu computador, seu arquivo mental vai dizer, é tal coisa, certo? Mas quando você entra nesse negócio, você não sabe nada do assunto. E quando dizem glister, você, o que é isso? É creme dental? Ah, tá, não sabia. Você fica completamente confuso. Então a gente, com toda a nossa formação, começou a ser obedientes, humildes.
é conveniente o consumo. Mas era um consumo mecânico. E quando fizemos a pergunta, por quê? Aí foi quando entrou algo dentro da gente. Foi uma emoção. E nos tornamos criativas. Por quê? Porque já tínhamos desenvolvido habilidades. Tínhamos aprendido com os áudios. Os áudios mostravam como eles movimentavam os produtos, como faziam as coisas. E tudo isso a gente foi copiando, copiando e copiando. E um dia dissemos, bom, não temos muitos conhecidos. Ele dizia, pega a sua agenda, porque eu sempre anoto tudo na agenda, eu tenho todo mundo lá. Em todo lugar que eu vou, qual é o seu nome? E anotava, sempre fiz isso a vida toda. Então, nessa ocasião, a Pili perguntou, e com quem a gente vai falar? Vamos falar com fulano, com cicrano, enfim, nos tornamos muito criativas. Então, a gente tinha ideia e tinha coragem para fazer. E, de repente, esses 300 se tornaram 400, se tornaram 1.000 pontos, se tornaram 4.000 pontos, sem ter loja em casa. Porque, claro, a gente tinha onde comprar, não tinha razão para abrir uma sucursal em casa de 4.000 pontos. Nos atrevemos e arriscamos, pegamos o cartão e fomos comprar. E dizíamos, sabe fulana de tal? O que a gente pode vender para ela? Acho que para ela seria nutrição e cuidados da pele. Vamos lá. E a gente comprava os pacotes. E ela nem sabia que a gente ia vender para ela. E assim, a gente comprava para vender para as pessoas, arriscando com o cartão, porque já tínhamos aprendido nesse momento a parte da inteligência comercial. Já tínhamos entendido um pouco que era inteligência financeira. Tem que aproveitar o cartão de crédito, mas não se enforcar com ele. Então, começamos esse processo de nos motivar, de falar com as pessoas sobre os benefícios dos produtos. E olha, quando a gente começou, a gente trabalhava de manhã até a noite. E quando a gente começou, o pessoal que nos convidou dizia, ei, vai ter um treinamento sobre tal produto, de lavar roupa, utensílio, em tal lugar. Venham ao treinamento. Nunca fui a nenhum. Sabe por quê? Porque quando a gente começou, a comida era paga com o trabalho de terapia. Eu não sabia se a Amway funcionava ou não. Então eu não cancelava nada, não cancelamos nenhum paciente, mas começamos a usar o produto e usar. E a gente gostou. Então, no ambiente de trabalho, a nossa colega, que era psicóloga, ela comentava que o avental branco manchava. E aí, olha, a gente limpa o avental dessa maneira e sai tudo. E as pessoas diziam, traz um pra mim, traz. E isso resolvia o problema do consumo. E assim começamos para valer. Houve a viagem, que a Amway fez uma viagem de comercialização. A gente nunca perdeu nenhuma, mesmo quando eu adoeci. E nunca paramos de apresentar os planos. A gente movia muito volume. Mas por quê? Porque se trata de você se tornar criativo ou criativa e de pensar como você pode fazer para que fulano compre comigo. Seja criativo, porque a outra pessoa não sabe e as pessoas compram com você quando você decide que elas comprem, porque você tem o conhecimento do produto, o benefício do produto, ok? Enfim, assim a gente resolveu o problema do consumo. O que eu recomendo, se você ainda não estiver gerando 1.000 pontos, não venha me dizer que você não tem dinheiro, porque eu também não tinha. Resolva a questão, seja criativo, seja criativo. Sempre perguntam pra gente, escuta, porque claro, a gente não conhecia ninguém, como vocês fizeram a lista? Quando a gente tinha assessoria com Mari, ela perguntava, vamos ver, quem não tem lista? Eu jamais levantei a mão, porque desde que entendemos o negócio, que graças a Deus foi desde o começo, mesmo que muitas vezes a gente não tenha feito por medo, eu dizia, olha, eu sim tenho lista. E eu sempre tinha a lista das páginas amarelas. A questão era ter coragem de ligar e falar, porque isso já era outra história, né? Então, a gente disse, aí tem um monte de gente, mas de onde você acha que eu tirei essas ideias das páginas amarelas? De onde? Porque eu sou muito inteligente, tive uma grande iluminação? Não! Foi dos áudios. Em um áudio, uma pessoa falou sobre muitas ideias e da lista telefônica, das páginas amarelas, dos folhetos, e tudo que eu escutava a gente ia adaptando. E de verdade, para começar, a gente usou a lista de telefone e era muito divertido. Mas dava medo. Você fala com a pessoa que te responde. Eu lembro de uma vez, atende uma mulher e eu pergunto pelo senhor Pedro Garcia. Quem gostaria de falar? O que você quer? E eu disse, oi! Olha, eu tô aqui na Cidade do México, estamos em busca de pessoas empreendedoras e me disseram que o senhor Pedro é muito empreendedor. E a pessoa pegou e me disse, é o meu pai, mas ele já faleceu. E eu, então e o filho dele? E ela, meu irmão não mora mais no México. Desculpa, muito obrigada. Clique.
E com tudo isso, não entrou ninguém da lista telefônica. E falamos com um monte. Mas o que aconteceu? Nós relaxamos. Por que a gente fez isso? Porque a gente estava procurando algo que nos desse esse tempo, essa liberdade. A gente já tinha se formado e estava trabalhando. A gente não estava mal, mas não podíamos comprar uma casa. A gente não estava mal, mas não podia passar 6 meses no Peru. A gente não estava mal, mas não conseguia comprar um carro. E a gente achava que estava bem. Então a gente pegava os áudios e antes de fazer qualquer coisa era pá, 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 Luiz Costa, Oscar, Maribel Velasco. E então, tchuc, 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 e você sai muito empoderada. E um dia, de repente, a gente foi crescendo. Mari definia metas e às vezes a gente quase não conseguia cumprir. É como se você trabalhasse e o negócio depois percebemos não era tanto trabalho, mas sim produtividade. E aí num sábado, Pili e eu tínhamos que fazer alguma coisa e ela disse, vai por essa avenida e eu fui por outra porque eu achava que era mais rápida. E de repente começamos a entrar no modo de qualificação. Começamos a querer ver em cada pessoa que se move, em cada ser humano. Hoje eu vejo em cada ser humano um diamante. Não tem ninguém que eu olhe e diga, esse não. Não olho ninguém e digo, esse não. Como diz o nosso amigo Koch, até que provem o contrário. Todo mundo mesmo. E claro que aprendemos a ir selecionando, a ser mais seletivas. E nessa ocasião, chegamos numa avenida periférica. O trânsito parado. E a gente estava com tempo contado para chegar no nosso destino. Então, já sabem, né? 2 irmãs. E Pili me diz, viu? Eu te disse para ir pela outra rua. Olha o quanto a gente vai demorar aqui. E eu disse, Pili, eu tô com a minha agendinha aqui. Aqui tá a caneta. Já que o trânsito aqui tá parado, pega os dados do pessoal da direita e eu pego os da esquerda e vai meditando. A gente encheu uma lista de nomes. Carpinteiro, veterinário, arquiteto, dono de salão de beleza, fotógrafo. Pá, pegamos uns 20 nomes. O trânsito parado e a gente anotando e anotando. O trânsito voltou a fluir. Peguei a minha agendinha, guardei. Isso foi num sábado. E na segunda, eu comecei a ligar. A gente não tinha lista. A gente fazia tudo mesmo. Você tá dirigindo, para no semáforo vermelho, aparece alguém do lado entregando um papelzinho. Opa, vem pra cá. Encontra uma pessoa na rua, pega o papelzinho e vem pra cá. Mãe Pati, joga tarô e muda a sua vida. Eu pegava de tudo. Então, eu fui falar com a Pati. Falei com a Pati e disse, oi, Pati. Sabe por que eu tô ligando? Eu perguntei, não, quem tá falando? Como não, minha amiga? Se você anuncia que sabe tudo. Eu sou o seu futuro, eu disse. Eu me divertia com isso. Olha, aqui eu tenho uma tremenda oportunidade, você sabe, né? Não, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, os negócios não vão muito bem. Vai, adeus, até nunca mais. Ok? E a gente ia ligando assim. E na ocasião desse evento, Pili e eu ligamos pra muita gente. Por que você tá me ligando? Onde achou meu número? E você, e pá, desligavam. Mas eu nem me importava. Tá bom, um a menos, um a menos, um a menos. Mas teve um que respondeu. Teve uma que respondeu. E eu sentia que ia dar. Por quê? Eu não sei. Como eu já contei antes, quando eu cheguei aqui, eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa. Existe uma parte sábia dentro de você. Quando você tá com essa atitude correta de querer os resultados, existe uma luz, esse resultado tá dentro de você. Mas como a Pili disse, se você ficar com isso, eu não posso não, só com pretextos e desculpas, você não sabe o que eu tô passando. Santa paciência, assim até a inspiração foge. Ok? Então, nesse momento, eu senti isso. Aí no final eu fui e apresentei o plano. E na hora de apresentar o plano pra mulher, eu pensei, tem alguma coisa estranha aqui. É um negócio e tanto. A resposta dela não convencia. E de repente entrou um homem, um jovem. E a mulher levantou. E ele me perguntou, o que você vende? Não vendo nada. E ele pegou os meus papéis da Amway que estavam em cima da mesa e... eu conheço isso desde a escola. Olha só, quando você está em modo qualificação e o homem disse, minha mulher e eu estamos há tempo querendo fazer alguma coisa. Clim!
Sente-se aqui. Deixa eu explicar. Ele era o dono da loja e eu estava falando com uma funcionária. Mas graças a Deus, eu peguei esse número de telefone e fiz essa ligação. E hoje em dia, esse casal é platina. Rubi se qualificando a esmeralda a partir de um contato com um desconhecido. Um contato com um desconhecido. Porque as pessoas perguntam, como vocês fazem para falar com as pessoas? Vocês têm muita coragem. Vocês vendem um montão, rubi, triplo rubi. Não, amigos. Alguém perguntou, sua carteira tem quantos clientes? Porque eu tenho 300. 5. E movimento 4.000 pontos. Como pode ser isso? Você já se perguntou por que você não movimenta os produtos? O que acontece dentro de você? Porque não é o produto. Não é o povo lá fora. É porque o México, a crise. Meu irmão, isso não é verdade. Isso não é verdade. E se você continuar acreditando nisso, vai ficar onde está. A gente não acreditou nisso, nem eu vou comprar essa sua história. Quando o pessoal chega e me conta essa história, eu digo, compadre, conta uma de pescador, porque essa não desce. É verdade, a gente tem gente como você na equipe, gente que tem muito potencial. Mas quando você diz, vamos lá para a liberdade. Liberdade, liberdade. Se vira para dentro. Vou te contar uma coisa. Eu fui a São Luís com um grupo. E eu era a empresária da linha ascendente, 0% e os demais empatados. Alguém disse que tinha muitas amigas em São Luís e que a gente conseguiria patrocinar muita gente lá. A gente chegou e não tinha ninguém. Aí a gente começou a caminhar pelas ruas de São Luís. E como não tinha ninguém? Eu, de repente, comecei a sentir essa frustração que muitas vezes você também sente. E sabe o que eu fiz com as pessoas que foram comigo? Tinha um parque muito grande, o Tangamanga. E eu disse, que tal se a gente for correr às 6 da manhã? Porque quer saber, o que eu tinha vontade de fazer era chorar. Mas como eu ia fazer isso com esses empresários? Se eu devia ser a tal, como? Então a gente ia ao parque e eu dizia, o que acham? Cada um corre sozinho. E eu comecei a correr ao redor de uma lagoa que eu acho que ainda existe lá. E eu ia correndo, mas chorando muito. Só que eu ia dizendo, aprendi isso com Consuelo Hernández. Eu consigo. Mas esse eu consigo começou a ficar, eu consigo. Mas eu aprendi a tirar o eu consigo daqui. Eu consigo, eu sou livre. Recomendo que você também faça isso. Faça isso também. Aprenda a abrir esse canal. Porque esse canal está apertado, está amarrado, porque a gente permitiu que o amarrassem. Mas é sua oportunidade, porque a fechadura está aí dentro. Ninguém pode fazer isso por você. Aqui a gente pode fazer muita coisa. Os áudios podem dizer muitas coisas, mas quem tem que abrir esse canal é você. A fechadura está aí dentro. Mas aprenda a gritar. Vai correr. Começa a dizer, se quiser como eu consigo. Mas vai chegar um momento em que você vai começar a gritar e vai dizer, eu consigo, eu sou livre. E fomos caminhando assim. E foi daí que saiu outro platina, desse lugar. E fomos para outro lugar onde apareceu outro platina, de pessoas que a gente não conhecia. Mas não é que a gente seja boa de fazer contato. Não se trata de um talento que a vida nos deu. Decidimos fazer isso, decretamos que seria assim. Fizemos as coisas necessárias. Quando eu passei por todo o processo da doença e não pude trabalhar durante 1 ano, e Pili, como cuidava de mim, também não pôde. Nesse ano, estávamos atrás da viagem de comercialização e eu vou concluir com isso. Tinha tido umas questões de saúde e, como se não bastasse, eu estava com todo o grupo num evento, estava tomando conta das bolsas de todas as mulheres. Me distraíram. Eu virei e levaram a bolsa de Pili e eu nem percebi. Depois de uns 10 minutos, a Pili disse, ai, o meu cartão! Estão comprando. E, enfim, o dinheiro voou. Foi um horror isso aí, que a gente teve que resolver. Mas isso foi no dia 27 do mês. No dia 28 do mês, eu verifiquei a rede e a gente estava com menos pontos pessoais, 7 pontos. Não sei quem teve a ideia de devolver algo, nunca tinha acontecido isso. Menos 7 pontos e a gente estava tentando se qualificar para a viagem de comercialização. 1.200 pontos pessoais. Não podia usar os meus cartões. Pili estava sem cartão. Eu, 1 ano doente. Se eu fosse como eu era antes, eu poderia ter dito, olha, Mari, olha
Olha como eu tô. É de dar pena. Eu poderia ter dito isso, não é mesmo? Agora eu não digo, mas eu poderia ter recorrido a esse discurso. Eu teria contado: olha, Mari, roubaram a Pili, o que a gente vai fazer? Ou seja, não vamos consumir. Não, senhor. É aí que você tem que ser mais forte. Quando você estiver enfrentando coisas que acha impossível, é aí que você tem que usar a sua força. É aí que você tem que mostrar quem está sentado nessa cadeira. E o que fizemos, Pili e eu? Nessa noite eu disse: Pili, -7. O que fazemos? E ela disse: meia-noite, vamos dormir, amanhã a gente vê. E nessa noite eu e a Pili também. E no dia seguinte, às 6 da manhã, no mesmo lugar dessa casa bonita que existe agora, eu disse pra Pili: olha, e se a gente vender os 2 Springs? Hoje eu me arrependo, devia ter dito 5, mas eu disse 2. Ok, e a Pili e eu pegamos o telefone, pegamos e ligamos pra gente que já não está no negócio, fizemos a primeira ligação. Oi, fulana, como tá? Oi, blá, 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 cumprimentando. Ei, lembra quando você estava querendo um Spring? Não, mas eu acho que queria sim. Pois tem uma promoção, mas acaba hoje. Pague no crédito, divida em 12 meses. Se você pagar assim, olha só o custo por semana, porque se você dividir o custo de 12 meses do Spring por semana, isso não é nada. Comparando com o que você gasta com galões de água, não é nada. Sim, perfeito. Primeiro cartão, 600 pontos. A mesma coisa na segunda ligação. Oi, fulano, lembra que quando você estava no negócio queria um Spring? Sim, mas estava muito caro. Pois é, tá com uma promoção que acaba hoje. Hoje, e a mesma história. Paga com o cartão de crédito 1.200 pontos. E, de tarde, Pili e eu fomos ajeitar tudo. Apresentei o plano para uma pessoa que disse: assino agora, mas quero conhecer os produtos. Eu fui mostrar a loja para ela e ela disse: Ana, eu quero consumir primeiro os produtos. E eu: mas é claro, 100 pontos. Fechamos nesse dia com 1.300 pontos. Por que eu tô contando esses detalhes? Porque, veja, se a gente não tivesse fechado esse mês com esses 1.300 pontos, teria perdido a viagem de comercialização que era para Cancún. E você diz: mas tem sempre para lá. Mas essa não é a questão. A questão era que tudo ia se somando e a gente não ganhava viagem para Punta Cana. E graças a tudo que fizemos, sem usar desculpas, quando estávamos em Punta Cana, houve um evento de diamantes. Uma cúpula de diamante. Oscar e Mari Velasco sempre apostaram na gente. Quando Mari e Oscar dizem: vocês são campeãs, você não consegue acreditar. Não consegue acreditar. Mas chega um momento em que você começa a conseguir acreditar, mas eles acreditaram na gente. E essa ocasião foi a primeira vez na vida que eu senti borboletas, aranhas, tudo no meu estômago, quando dissemos: vamos começar a qualificação Esmeralda. Primeiro para Esmeralda. E a partir daí, vamos pegar o caminho para chegar a Diamante. Chegamos no México e contamos para minha mãe e para o meu cunhado. E o meu cunhado: é sério? É sério mesmo? E no outro dia chegamos em casa. É uma casa com uma escada linda e do teto, ocupando quase metade da parede, um cartaz imenso dizendo: Pili e Ana Torralba, novas Esmeraldas do México, 31 de agosto de 2015. Quando eu vi isso, eu pensei: uau! Aí começou o nosso empoderamento. Oscar e Mari já tinham nos empoderado, já tinham colocado a mão no fogo por nós. A gente tinha que fazer alguma coisa, porque Oscar e Mari estavam conosco. Nem que fosse por honra, por dignidade, e não dava certo. Até que nós nos determinamos e fomos bem. Daí até chegar a Esmeralda. Foi tudo muito rápido. Safira, Safira fundador, Esmeraldas, Esmeralda fundador. Tudo indo muito bem e chegou o diamante. Agora, o que eu quero dizer com isso, meu amigo, minha amiga? Se nós duas, que não somos especiais, somos iguaizinhas a você, a qualquer um, o que tem de especial na gente? Nada, somos iguais. Iguaizinhas. A única diferença é que viemos de um lugar distante, mas somos mais mexicanas do que uma planta de nopal. Por quê? Porque aprendemos a amar esse país. Ele nos fez o que somos. Lembrem do que eu contei ontem? Naquele hospital, eu já estaria a ponto, só à espera da aposentadoria.
Acho que já teria morrido com esse problema de saúde. Então, meu amigo, o poder está dentro de você. Mas você tem que querer. Ninguém vai poder querer por você. É você que tem que ter garra. E não é ninguém lá fora, não é o país, não é o partido político, não é a crise, não é onde você mora, não é o seu trabalho, não é ninguém. É você. É você. E eu acho, tomando mais um minutinho, porque eu abordei bastante um ponto e eu quero concluí-lo. O consumo é básico. A lista a gente fez como aprendeu nos áudios. Apresentar o plano para todo mundo. E não é reclamação. Todo mundo tem as suas ocupações. E não esperem, venha, meu amor, eu vou te ensinar a apresentar o plano. Vem, repete para mim. A gente não tinha tempo. Eu aprendi a apresentar o plano na Open. Acordei para o negócio em uma convenção. Porque a gente tinha fome. Porque quando você sente fome, necessidade, vê a possibilidade, a esperança de um negócio que está aqui dentro, que só depende de você, você não tem mais direito de ser pobre na vida. E você mora num país rico, que é a esperança, o coração desse mundo. Eu quero só falar uma coisa que espero ver agora que nos levaram para conhecer um pouco esse lindo lugar, Puebla de Los Angeles. Eu vou ler e só quero que você me diga se conhece isso que é seu. Em 16 de abril de 1531, um grupo de pessoas vindas de lugares diversos e distantes fundaram Puebla. Elas compartilhavam um mesmo sonho, construir mais do que uma cidade, uma terra de oportunidades, um lugar de bosques, rios e minerais, único entre mares e montanhas, um lugar sem vencedores nem vencidos, propício para a paz, a justiça e a prosperidade. Nossos antecessores e os seus fizeram o necessário. Vocês conhecem a Batalha de 5 de Maio melhor do que eu, ok? Que armas eles tinham para vencer os franceses? Nenhum. O que eles tinham? Um coração cheio de força, cheio de emoção. Porque viam que os seus filhos, a sua terra, eram ultrajados, agredidos. E gostavam disso? Claro que eles não gostavam. E não ficavam pensando, ai, se eu tivesse uma escopeta. Não. Não, eles foram e lutaram para valer e deram a própria vida. E nos deram a liberdade. Aqui lemos prosperidade. E eu te pergunto, e me pergunto, porque aconteceu a mesma coisa no Peru, aconteceu a mesma coisa na América Latina. O que você está fazendo para cumprir a sua parte? Porque graças a isso tem uma... Como se chama esse local de ontem? Loreto e Guadalupe. Ontem vimos muitas crianças patinando, muitos casais caminhando, muita gente curtindo a sua liberdade sem ter medo de ninguém. E quanto à liberdade financeira, quanto a essa inteligência, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Porque hoje a vida coloca um negócio nas suas mãos. Uma verdadeira possibilidade que você não precisa de avalista, não precisa de nada. Só precisa da pessoa que está dentro de você. E fique com a mensagem mais importante, que a pessoa mais importante do evento de hoje é a pessoa que está sentada na sua cadeira. É essa pessoa que tem que se determinar e não se esqueça por que você está aqui. Você tem que se amar. Tem que se amar e de verdade. Obrigada por nos deixar compartilhar um pouco do nosso coração. E a nossa causa hoje é o México. E sabe por quê? O México tem que ser livre. América Central, América Latina tem que ser livre. Mas primeiro precisamos da sua liberdade. Tchau. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional.